Olá, oitavos anos, oitavo A, oitavo B, espero que estejam bem. Vamos lá, mais uma semana de atividades, né? Iniciar as atividades de português. Nós vamos hoje, então, na apostila universitário, na página 14, ok, pessoal? Depois a gente vai ver também a apostila tempo de recordar. Bom, vamos lá, página 14, foi onde a gente parou a nossa última atividade. Nós vamos, então, agora ver o conteúdo de polissemia, pessoal. Polissemia é quando a gente tem uma mesma palavra com significados diferentes, ok? Então, vejam só aqui embaixo, ó. Releia este trecho retirado do texto. O texto do Miguelin que vocês leram na semana passada. Miguelin não sabia, fazia peso para não soluçar. Sua alma até no fundo se esfriava. Nas frases a seguir, a palavra peso foi empregada com o mesmo sentido da expressão em destaque. Justifique sua resposta. Bom, pessoal, aqui na frase do textinho do Miguelin, peso foi empregada com um sentido. E aqui nas outras duas, você vai ter que ver se o peso também está sendo aplicado com o mesmo sentido, tá? Você vai ter que refletir aí. B. Escolha no quadro abaixo a palavra a que o termo peso empregado no texto corresponde. Nessa frase aqui, então, você vai ver que não é o mesmo sentido dessas outras duas, né? Se não é o mesmo sentido dessas outras duas, ele vai ser um desses três aqui. E aí você seleciona então, tá bom? E aí chegamos no importante saber. Muitas palavras da língua portuguesa apresentam mais de um significado. E é por isso que só é possível compreender o sentido delas na situação de comunicação em que estão sendo empregadas. Damos o nome de polissemia à variedade de sentidos que uma palavra pode ter. Pessoal, então veja só, realmente a gente tem na língua portuguesa várias palavras que vão ter mais de um sentido, mais de um significado. Ah, mas então como que eu vou saber? Você vai saber pela situação, pelo contexto onde a palavra está inserida. Então, por exemplo, vamos pensar na palavra manga. Manga pode ser a fruta e manga pode ser a manga de uma blusa, de uma camisa, certo? Se eu falar para você só manga, se estiver fora de uma frase, fora de uma situação, você não vai saber a qual das duas eu estou me referindo. Então, você precisa da situação, né? Para poder entender aí a qual dos dois sentidos a gente está se referindo, tá bom? Isso se chama, então, polissemia. Chegamos à página 15, mãos à obra. Leia esta história em quadrinhos. Aqui, pessoal, a gente tem, então, uma historinha simples, né? Em que vai ocorrer aí uma certa confusãozinha por conta do sentido de uma palavra, tá? Da polissemia de uma palavra. Então, vocês vão ter que identificar qual é essa palavra e o que foi que aconteceu aí, tá bom? Esse recurso da polissemia, ele ajuda muito, pessoal, quando os escritores vão fazer as histórias em quadrinhos, né? Porque ela pode gerar muitas situações de humor, tá bom? Leia mais a história em quadrinhos a seguir. Piada de cobra. Temos uma situação aí envolvendo a palavra pilha. A palavra pilha pode ter dois sentidos, né, pessoal? Certo? A pilha, que é aquele objetozinho que vai trazer energia, né? Vamos dizer assim. E pilha, que pode ser o ato de empilhar, né? Aqui no caso, o ato de empilhar livros, uma pilha de livros. Então, a gente tem esses dois sentidos. Você vai ler aí e responder as questõezinhas aqui embaixo. 3. Esse exercício vocês têm que prestar bastante atenção, ó. Crie duas frases para cada palavra a seguir, de modo a demonstrar a polissemia desses termos. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vocês vão ter que fazer duas frases usando a palavrinha nos dois sentidos que ela vai ter. Por exemplo, coberta. Coberta, se a gente pensar, pode ser a coberta com a qual a gente se cobre no frio, né? E ela pode ter um sentido também de algo que está coberto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu digo assim,
Hoje usei a coberta, pois está muito frio, certo? É a coberta cobertor, que protege do frio. E eu posso dizer assim, a rua estava coberta por flores naquele dia. Veja, a rua está coberta por flores. Então, são dois sentidos, né? Dois sentidos diferentes. Então, cada uma dessas palavrinhas, você vai ter que pensar no sentido delas e fazer uma frase com cada sentido. Então, banco. Banco pode ser o banco de se sentar, pode ser o banco lá onde fica o dinheiro. Cortar. Cortar é o ato de cortar. Vamos dizer com a tesoura, por exemplo, e o ato de cortar no sentido figurado, por exemplo, vou cortar a amizade com aquela amiga falsa, tá bom, pessoal? No sentido figurado. Terra, o menino se sujou de terra, terra, o elemento mesmo, né? E o outro pode ser, por exemplo, os homens foram à Lua, mas habitam a Terra, o planeta, tá, pessoal? E aí você tem que usar com letra maiúscula, né? Desarmar. Desarmar no sentido de tirar a arma de alguém, né? O policial desarmou o bandido. E no sentido de você ter também uma atitude de mais tranquilidade, vamos dizer assim. Quando o namorado chegou, ela se desarmou dos sentimentos de raiva, por exemplo, tá bom? Algo assim nesse sentido. Então, até aqui por enquanto, pessoal. Esperem um pouquinho aí que tem mais vídeos.